7º ano. Então, como eu combinei com vocês, eu vou estar enviando, através desse vídeo, falar sobre o restinho do nosso conteúdo que vai cair na nossa avaliação, né, de amanhã, dia 7. Nós falamos na nossa aula virtual de ontem, nós falamos sobre as médias, a média aritmética simples, a média aritmética ponderada. Fizemos exemplos envolvendo todas as situações, né? Vamos tomar cuidado com a questão do peso, como que é feita a divisão. Nós começamos a falar da nossa parte que inicia nosso capítulo de equações. Começamos a falamos sobre, o que nós falamos ontem? Quem lembra? Falamos sobre as sequências numéricas, não foi isso? Coloquei aqui no quadro algumas sequências, dei a dica para vocês, né, de como que a gente descobre a fórmula que gerou aquela sequência. Através da descoberta da fórmula, a gente encontra qualquer valor para frente dessa sequência, sem precisar de ficar escrevendo um a um. Isso tudo a gente viu ontem, né? Finalizamos com sequência. Eu iniciei a fala sobre expressão algébrica. A expressão algébrica é aquela expressão que contém letras e números, né? Por exemplo, eu falo lá assim, 4xy, 5a, menos 3b sobre 7, pode ter a fração também, mas envolve um número, uma letra, aí a gente tem a presença de uma expressão algébrica. Nós falamos ontem sobre a expressão algébrica no sentido de estar construindo, né, escritas, construindo falas. Aqueles exemplos que eu falei, o dobro de um número, 2x, o triplo de um número, 3x. Esse número aí, quando eu falo o dobro de um número, eu não determinei que número que é. Então a gente pode chamá-lo de qualquer letra, tá? Pode ser A, pode ser B. É mais comum a gente trabalhar com X e Y na matemática. Mas por isso que eu sempre falo, às vezes X, às vezes Y. Mas pode ser R, pode ser S, aí fica a critério de você. Tomar cuidado, né? Como que eu vou montar terça parte? Triplo multiplica por 3. Terça parte divide por 3, né? Quinta parte, x sobre 5. Cubo de um número. Como eu não sei que número que é, x elevado ao cubo. Quadrado de um número, x elevado ao quadrado. Esse tanto de fala aí, né? Que eu estou dizendo aqui agora, a gente falou isso tudo ontem. Antecessor, sucessor. Lembra que o antecessor tem uma unidade a menos. Então, eu não sei quem que é o número, eu vou chamá-lo, por exemplo, de x. Então, eu posso representá-lo por x menos 1. Sucessor tem uma unidade a mais. Como o número desconhecido é x, eu posso chamar esse sucessor de x mais 1, né? Uma das fórmulas de representar, não é só essa. Nós já vimos isso, né? Então, pessoal, a gente falou sobre isso tudo. E o que ficou faltando para a gente falar de expressão algébrica? Porque a gente iniciou o estudo das equações, mas a gente nem terminou. Então, equações não vai participar da avaliação. Termos semelhantes. Quando a gente trabalha com expressão algébrica, né, a gente trabalha com termos semelhantes. E termos semelhantes são aqueles termos que têm a mesma parte literal. O número pode ser diferente, mas se tiver a mesma letra, a gente pode reunir, transformar numa coisa só o que é semelhante, tá bom? E aí resolver várias coisas, principalmente a questão de perímetro. Os exercícios trabalham muito com perímetro. Vão relembrar que perímetro é a soma de todos os lados, né? Aí, às vezes, eu tenho termos semelhantes que dá para eu juntar. Eu coloquei 2 exemplos aqui no quadro, exemplo A e exemplo B, onde um tem termos semelhantes e o outro não. Esse exemplo aqui da letra A mesmo, ó, 3A mais 7B menos C mais 2D. Nós temos 4 termos aqui, ó, mas nenhum é semelhante de nenhum, então eu não posso fazer nada, não dá para juntar.
Eu não posso jamais fazer 3 mais 7, 10, a gente sabe que não, né? Aqui tem A. Onde tem A aqui? Não tem. Aonde que tem mais lugar com B aqui? Não tem. E aí por diante. Então, essa letra A, por exemplo, ela vai ficar assim, não tem como eu fazer nada. Agora, já na letra B a gente tem presença de termos semelhantes, né? Tem X aqui, mas tem X aqui também, ó. Então, o que é semelhante, a gente pode reunir. Tomar cuidado com a soma algébrica. Aqui mesmo nós temos aqui, ó, mais 2 com menos 4. Sinais diferentes, né? Numa soma algébrica, quando os sinais são diferentes, a gente conserva o sinal do que está no maior, que no caso aqui está o menos, e subtrai. 4 menos 2, então nós vamos ter menos 2x. Tem y aqui e tem y aqui também, então é comum, pode reunir. Mais 7 com mais 12, sinais iguais. Como é que a gente faz quando os sinais são iguais? Conserva e soma. 7 com 12, nós vamos ter 19y. Quando chega nesse final aqui, ó, nada de fazer menos 2 com mais 19. Vou colocar mais 17xy. Não. Aqui tem x, aqui não tem. Encerrou. Tá? Então, isso que eu estou circulando aqui, ó, é a resposta final da minha expressão algébrica simplificada, quando eu reuni os termos semelhantes, tá bom? Tome muito cuidado com essa questão de soma algébrica, desse jogo de sinal. Quando a letra vem sozinha, eu não coloquei letra nenhuma sozinha aqui, ó. Mas aqui em cima, por exemplo, esse C aqui, ó. Se tivesse um outro C aqui para juntar com ele, a gente tem que lembrar que aqui é como se existisse o número 1, né? Como se fosse menos 1, por causa da soma algébrica. Então, não pode esquecer desses detalhes aí. E para finalizar, a última coisa que a gente viu aí antes de iniciar as equações foi o valor numérico. Valor numérico, a gente tem uma expressão, que aqui eu tenho 3x² mais 7. E aí a gente vai dar um valor para essa variável. Variável é o termo desconhecido, a letra que aparece, que no caso aqui é o x. E aí eu vou resolver e dar uma resposta final. Essa resposta final é o valor numérico, tá bom? Então, olha aqui para ver, ó. Eu tenho 3x² mais 7, mas eu quero que x seja igual a menos 2. Muito cuidado com o número negativo. Eu coloquei o número negativo aqui de propósito, porque quando a gente tem presença de número negativo, tem de ter uso de parênteses, porque vai ter jogo de sinal. Se esse x aqui fosse assim, ó, para x é igual a 5. Então, a gente iria colocar normal, 3 vezes 5² mais 7. O número positivo, ele não altera nada. Por isso que número positivo a gente não precisa se preocupar, nem com parênteses. Mas número negativo, escuta o que eu estou falando aqui, ele altera tudo. Então, onde eu for substituir por um número negativo, tem de ter o parênteses, porque vai ter jogo de sinal. Quando a gente tem umas coisas agarradinhas, por exemplo aqui, ó, 3x². Isso é a mesma coisa de 3 vezes x². Tá? Esse número está multiplicando. Então, aqui a gente vai ter 3 vezes. No lugar desse x que eu circulei aqui, ó, a gente vai colocar, então, menos 2. Mas aí tem de colocar parênteses. Menos 2 elevado ao quadrado, né? Mais 7. Aí, pessoal, o que que acontece? A gente tem uma potência aqui, ó. Enquanto eu não resolver essa potência, eu não posso multiplicar por esse 3 aqui, não. Então, eu vou repetir. 3 vezes... Olha o que eu falei, ó. Que o número negativo tem de ter jogo de sinal. A base é negativa e está dentro do parênteses. Então, tem de olhar o expoente. Se o expoente for par, resposta fica positiva. Se o expoente for ímpar, resposta fica negativa. Então, aqui, ó,
Base negativa, expoente par, resposta fica positiva. E 2 ao quadrado é o 2 vezes 2, multiplicado 2 vezes, que a gente vai ter 4. Mais 7. Então, finalizando, tem uma multiplicação e uma adição. Esse sinal positivo aqui, se quiser desmanchar ele não faz diferença. Porque positivo vezes positivo vai dar positivo mesmo. Não é errado deixar não, mas não tem necessidade. Agora, se o expoente aqui fosse ímpar, se fosse um cubo aqui, por exemplo, 3, base negativa, expoente ímpar, aí a resposta ficaria negativa. Aí precisava de pôr negativa, negativo tem de ter parênteses. Aí precisava de colocar dentro do parênteses. Tá? Então vamos lá. A multiplicação tem que ser feita primeiro. Então 3 vezes 4 nós vamos ter 12 mais 7. E 12 mais 7, resposta final, 19. Esse 12 sozinho aqui, ele é positivo, né? Quem quiser até colocar o sinalzinho aqui, ó. Sinais iguais, a gente conserva e soma. 12 com 7, 19. Então, resposta final, 19. Então, muita atenção no que eu estou mostrando aqui com valor numérico, principalmente quando acontece essa questão de parênteses, de negativo, de potência. Muita atenção com isso aí, tá bom? E aí, né, várias outras situações vão surgir. O que ficou faltando falar na nossa aula de ontem foi isso. Eu falei que eu enviaria através de vídeo. Só que agora, né, pessoal? Não é só assistir esse vídeo aí de 12 minutos, mais ou menos. Ai, graças a Deus, estou estudando, vou fazer uma ótima prova. A gente estuda matemática refazendo os exercícios. Então, todos os exercícios que tem aí, tanto de média, no capítulo de média aritmética, quanto dessa parte que a gente chegou até valor numérico aí, na apostila didática, vocês podem estar refazendo. Pega um caderninho de rascunho, pega umas folhas velhas que tá sobrando aí de algum lugar e vão refazer, tá? Às vezes tem coisas aqui que eu falei aqui só do conteúdo, mas é um tipo de exercício que tá diferente aí na apostila, uma maneira de apresentar. Então é bom a gente estar relembrando, tá? Tem muito exercício aí, tanto de média quanto de expressões algébricas na apostila didática. Tem exercício até da apostila de atividades também, que eu já agendei, já fiz correção. Se for de média de expressões, pode ser feito também. Tá bom? Então agora é o momento de refazer as atividades, voltar lá no caderno. Por isso que sempre nas aulas aqui, quando eu corrijo a atividade, ou aqui no quadro, né? Ou em vídeo, eu sempre peço para vocês, não coloca só resposta. Põe o desenvolvimento da questão toda, para na hora que você estudar, você saber o que foi feito. Só resposta, né? Às vezes tem coisa que a gente fez 2 meses atrás, que você nem imagina como que foi feito, né? E tendo resolução, desenvolvimento, você sabe o que foi feito. Então, pessoal, é estudar, tá? É não ter preguiça, a gente está na reta final, é a nossa última etapa. Né? Muita gente está em situação tranquila, favorável, mas tem gente apertada aí também. Então, é o momento de, né, corrigir isso aí.